Olá, pessoal. Vamos começar aqui a segunda parte da aula, tá? Então, a gente vai aproveitar aquele primeiro template que a gente fez. Então, eu vou pegar aqui, ó, na minha pasta Jefferson Andres, pegar esse template. Esse primeiro template a gente configurou aqui na aba Model. A gente configurou alguns comandos como limits, units, né? Configurei o snap, configurei várias outras coisas. No layout 1 a gente colocou a folha aqui, né? Certo? Então vamos configurar aqui o restante que faltou, né? Primeira coisa que eu vou fazer é criar as camadas. Então a gente vem aqui, ó, em Layer Properties. A gente vai vir aqui, ó. Essas camadas aqui são tudo da camada folha, né? Então eu vou criar um Group Filter aqui. Colocar chamado de folha, tá? Folha. Então eu criei esse Group Filter, não tem nada. A gente volta aqui no All Used Layers. Vou copiar isso tudo aqui, ó. Segurei com... Eu selecionei todos. A gente segura, clica e segura, ó, e arrasta aqui para o folha. Beleza, então todas essas camadas estão aqui agora no folha. Outra coisa, a gente vai vir aqui, ó, New Group Filter, e criar um Group Filter chamado arquitetônico. Arquitetônica, né? Que é da camada arquitetônica. E aí eu vou criar as camadas. Então a primeira camada, todas as camadas arquitetônicas vão começar com AR, eu vou colocar AR, ALV de alvenaria, tá? Então vou criar outra, AR, COT, de cota. Vou criar outra camada, AR, TXT, de texto. Ok? Então TXT. Vou criar outra aqui, ó, AR, sol, para fazer as soleiras, tá? Das portas. Vou criar outra aqui, ó, AR, auxiliar, AUX. Beleza, gente? Então aqui, ó. Aqui faltou... Não, só essas mesmo, tá? Beleza, gente? Então aqui pode finalizar. Então a alvenaria, vou colocar aqui a cor, ó, vou mudar para cian. Line weight, vou colocar 0,40. 0,40. Aqui, ó, no auxiliar. Auxiliar a gente vai deixar na cor 8. Line weight, vou colocar 0,05. A cota a gente vai deixar branco. E aqui a camada 0,15, né? A espessura. A soleira, vou colocar vermelho. E aqui a espessura, eu vou colocar 0,13. O texto, vou deixar branco também. E eu vou colocar a espessura de 0,20. Esqueci também de fazer uma camada aqui, ó, do piso. Então eu vou colocar assim AR, piso. De piso, né? Vou colocar aqui amarelo. E também vou colocar aqui, ó, 0,20, tá bom? Line weight 0,20. Beleza, gente, ó. Então eu configurei as camadas. Vou vir aqui, ó, no Units. E eu vou só alterar isso daqui. A precisão estava em 2 casas, vamos colocar em 3, tá? Ok. Beleza? Outra coisa que eu vou fazer, né? Então a gente já configurou as camadas, né? Agora a gente tem que configurar o texto e o estilo de texto, né? Então a gente vai vir aqui em Annotation. Eu vou vir nesse azinho aqui, ó, Text Style. A gente vai aqui em New. Vou colocar 3 milímetros, tá? Então eu vou criar um estilo de texto de 3 milímetros, ok? Vou marcar essa opção de Annotative para ser o tamanho na folha, tá? Então aqui, ó, Paper Text Height, né? Eu vou colocar aqui 0,003. Vou colocar assim, Set Current, Yes, e Close, beleza? Então agora o estilo que tá é de 3 milímetros, ok? Para eu usar esse estilo, a gente tem que vir aqui, ó. Primeira coisa, a gente vem aqui embaixo, na verdade, né? Eu tenho que deixar isso desabilitado, essa última opção aqui, ó. Para mudar as escalas, né? Automaticamente, eu não quero, tá? Deixar aqui amarelo. E aqui a gente coloca a escala desejada. Então, por exemplo, eu quero a escala 1:50. Aí você vem aqui e coloca o texto, né? Então, por exemplo, isso serve para a gente colocar a descrição dos móveis, né? Dos cômodos. Então, por exemplo, posso dizer que aqui é o quarto, vamos supor, né? Entendeu? Então, a gente pode colocar as descrições desse jeito, tá? Escrevendo com esse tipo de texto, né? Ok? E aí a escala a gente pode configurar igual a gente fez na outra aula. Então, se eu colocar 1:100, por exemplo, a gente vai ver que o texto aumenta, beleza? Mas por enquanto a gente já fez isso daí, né? Então agora a gente vai vir aqui, ó, configurar as cotas em Dimension Style. A gente vai aqui, ó, no Annotative, vou aqui em Modify. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui, ó, em Text
vou colocar o estilo de texto que eu acabei de criar, o 3mm, ok? Quando eu fiz isso, bagunça todas as setas, né? Porque a escala tá métrica aqui, né? Certo? E tá anotativa. Então a gente vai vir aqui, ó, e trocar todos os números que estão assim, a gente vai colocar 0.00 na frente, beleza? Então, na verdade, eu vou colocar mais 2 zeros ali, né? Ok? Então, vamos fazer tudo isso primeiro, ó. Então, vamos voltar em line. Então, aqui, ó, 0.0038. E aqui, ó, 0.00180. Aqui, ó, 0.00625. Aí eu venho aqui, symbols and arrows, né? Arrow size, vou colocar 0.00180. Aqui, ó, 0.0090. Break size, 0.00125. Quando eu fiz isso, perceba que arrumou tudo aqui, né? Certo? Os estilos. Agora é só terminar de configurar. A gente vai vir aqui, ó, above dimension line. Oh, perdão, isso aqui é assim mesmo, né? Vamos voltar aqui, ó. Line tá tudo certo. A gente vai vir em text aqui, ó. Vou colocar o texto para ser alinhado com a dimensão. Então, ó, ele ficou orientado de acordo com a dimensão, né? No text placement, vou colocar assim above, para ficar acima, tá vendo? Então, o texto ficou acima ali, né? Aí, o que eu vou fazer agora? A gente vai aqui, ó, em fit. Não, em primary units. Eu vou colocar aqui, ó, para aparecer só 2 casas de precisão nas cotas. Vou pedir para fazer esse zero suppressing no leading, né? Aqui, ó. E aqui também, tá? Leading, beleza? Então, ó, você tirou o 0 da frente. Então, ficou 0.02, por exemplo, né? Metros. Tranquilo, ó. Pessoal, e é isso, tá? Nessa parte aqui a gente configurou. Ok. Ah, outra coisa que eu gosto de mexer aqui, ó, symbols and arrows. Vamos colocar o tipo arquitetônico, né? Architectural tick, aqui, ó. Que fica mais legal, né? As cotas aqui com esse estilo de texto. Com esse estilo de cota, né? Só com um tracinho. Ok, gente. Então eu venho aqui, ó, set current, close. Quando eu fiz isso, ó, apareceu aqui os estilos, ó. Então o estilo de texto tá 3mm, o estilo de dimension tá annotative. Ok? Beleza, ó. Se eu quiser fazer, né, um desenho, né, é só vir aqui, ó, escolher a camada arquitetônica, a alvenaria, e começar a desenhar com esse polyline, beleza? Mas o que eu vou fazer agora? A gente vai configurar o layout, né? Então eu vou vir aqui, ó, no layout. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou deletar esses constraints aqui que eu tinha passado. Isso aqui eu ainda não ensinei pra vocês, tá? Mas depois a gente vai ver. Só deletei, porque senão vai bagunçar, né? Certo? Eu vou reescalar. Isso daqui foi feito na escala de milímetros, né? Então, se eu vim aqui, por exemplo, ó, com a linha, aqui, ó, tem 420 milímetros, que é o tamanho da folha. O que eu vou fazer? Pra gente usar os estilos esses aqui, ó, automáticos, tipo 1:50, essa parte aqui, e funcionar na viewport aqui também, eu tenho que escalonar aqui para metro, né? Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou vir aqui, ó, em Layout 1, vou modificar aqui em Page Setup Manager, Modify, vou colocar aqui, ó, para que 1000 milímetros equivalha a uma unidade de medida que, no caso, eu coloquei lá em metros, né? Então, eu vou colocar aqui OK. Quando eu faço isso, ele reescalona, ó. Então, eu clique duplo aqui, ó, vocês vão ver que ficou enorme nossa folha, né? O que eu vou fazer, então? A gente vai selecionar tudo. Então, eu vou usar aqui, ó, seleção. E a gente vai usar um comando novo, chamado Scale. Então, Scale para reescalonar. Vou especificar a base, que é aqui, né? Certo? E coloco o fator de escalonamento. Então, eu vou botar 0.001. Quando eu fiz isso, ó, a folha ficou agora pequena de novo. Eu vou selecionar tudo e vou usar o Move aqui, ó. Para a gente mover isso daqui direto para a folha novamente, tá? Então, essa folha agora está especificada em metro. Eu vou aumentar aqui o zoom no máximo para eu alinhar. Então, alinho aqui, ó. Beleza, ó. Então, nossa folha tá alinhada. Agora, gente, eu vou vir bem aqui, ó. Na verdade, eu vou vir aqui, ó. Layer Properties, na folha. Vou criar uma camada chamada Viewports. A gente já até tinha feito isso, mas sumiu, né? Certo? Então, aqui, ó. Viewports. Ok. Eu vou fechar, ó. Então, vou selecionar essa camada Viewports, né? Certo? Aqui, ó. E vou criar essa Viewports. Então, a gente vai vir aqui, ó. Viewports. Enter. Ok. Vou selecionar daqui para cá, ó. E aí, agora, olha que interessante, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Essa camada Viewports, ela tem que ser frozen, né? Eu vou vir aqui, ó. Freeze, né? Tem que ser freeze. Eu vou colocar aqui freeze. E vou colocar freeze também nessa linha auxiliar. Beleza? Para apagar essas linhas auxiliares ali amarelas. Então, a viewport está aqui. Se eu clicar 2 vezes aqui, ó.
eu posso vir aqui nessa opção no Viewport Scale e colocar aqui 1:50. Tá vendo que o texto que eu coloquei lá, ó, aparece, ó, o texto que eu coloquei lá, quarto, né? E no caso aqui ele fica centralizado, né? Beleza? Pessoal, então agora seria só alterar aqui, ó, alterar os dados, né? Então, por exemplo, vocês são primeiro A, né? Então aqui, ó, o curso de computação gráfica. Coloca seu nome, coloca a escala. Então aqui a escala a gente acabou de mudar para 1:50, né? Coloca a data de hoje, dia 18, né? 18/6. Beleza, gente, ó, então a gente criou o template, né? Ó, vou mostrar aqui, ó, por exemplo, se eu quisesse desenhar, é só vir aqui, ó, a gente vem aqui, escolhe a camada que eu quero desenhar, então a alvenaria. Aí a gente pode vir aqui, ó, no Polyline, certo? E eu começo a desenhar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 0,0 para começar na origem. Vou ativar o Ortho Mode aqui para ficar ortogonal. Vou colocar aqui, ó, para ir... Opa, eu coloquei 10, né? Vamos colocar só 9 aqui. Então, ó, de novo, ó, Polyline. Então, 0,0. Então, eu vou colocar 9, vou colocar 10 para cá, igual a gente fez na outra aula. A gente colocou 3 para baixo, 2 para o lado, 6 para baixo, e eu fechei, né? Certo? E aí a gente dá o comando aqui, offset, 0.15, seleciono esse para cá, né? Para dentro. Pessoal, então a gente está começando aqui a entender como é que é a planta. Como é que eu faria as cotas? Então a gente vem aqui, ó, muda para ARCOT, e eu venho aqui, ó, nesse linear, e a gente começa a fazer as cotas. Então, por exemplo, vou colocar qual é a espessura dessa parede. Então, eu vou selecionar esse ponto, esse outro. Vou subir aqui, ó. Tá aqui, ficou 0,15, tá vendo? Então, eu vou pegar de novo, ó, linear. E vou dizer qual é a dimensão interna aqui, por exemplo, né? Não, vou colocar a externa, né? Então, aqui a externa. Então, eu vou vir, ó, dos dois pontos que eu quero. E a gente puxa pra cima. Beleza, ó? Então, ó, esse daqui, por exemplo, ficou aqui pro lado. Se eu quiser vir colocar do outro lado, é só puxar, né, pro outro lado aqui, tá? 0,15. Então, gente, ó, agora a gente pode já colocar todas as nossas cotas, né? Então, eu vou vir aqui, ó, desse ponto para esse ponto. Então, por exemplo, tem 3 metros. Então, ó, eu quero colocar também... Opa, aqui, ó, linear. Vou colocar a dimensão desse ponto aqui, desse ponto até esse, ó, 2 metros, tá vendo? E aí, vamos supor que eu quero colocar mais aqui, ó. Quero colocar essa distância daqui para cá. Então, a gente vem aqui, ó, esse com esse. Opa, aqui eu acho que ficou um pouco errado. Deixa eu fazer de novo, ó. Então, linear. Então, eu vou pegar, ó, desse ponto, ó, até... Pode dar o zoom, né, para você pegar o ponto certo, até esse ponto. Tá, aqui tem que ter 6 metros, né? Deixa alinhado ali com o outro, ó, de cima. Beleza? Ó, 6 metros. Pessoal, outra coisa. Então, aqui, ó, a última dimensão que a gente precisa é essa de baixo aqui, né? Então, eu vou colocar daqui para cá. Mesma coisa, né? Então, ó, vem aqui linear, nesse ponto. Aí tem que ter cuidado só para não pegar o ponto da cota, né? Tem que pegar o ponto do desenho. É esse daqui, ó. Então aqui, ó, tem 8 metros. Beleza, gente? Ó, agora a gente já tem a cota. Eu posso vir aqui, ó, no Layout 1. Tá vendo que não ficou centralizado? Então eu venho aqui, ó, seleciono, clico 2 vezes para centralizar, né? Certo? E volto a escala aqui para 1:50. Eu cliquei 2 vezes com o Screw, né? Só lembrando. Aí, ó, ficou centralizado. E beleza, ó, então ficou certinho, né? Aí eu venho aqui, gente, e só salvo, né? Então a gente pode vir aqui, ó, salvar. Ó, Save As. Então eu vou colocar aqui, ó, Template Jefferson, primeiro A. Então aqui, ó, Template 2, né? Vou colocar assim, né? Que é a versão 2. Save. Então beleza, gente, ó, tá vendo? Ficou centralizado, ficou certinho. Ok? Para eu imprimir é só você dar um Ctrl P. Ctrl P, ok, né? E salva na mesma pasta. Então vem aqui, ó. Salva aqui, Jefferson Andes primeiro A, salvar, save, né? Então aparece aqui o template já, né? A planta baixa. Outra coisa, gente, ó. Perceba que se eu der o zoom aqui, ó, a linha aqui, ela aparece do mesmo tamanho nos dois, né? Certo? A gente pode vir aqui, ó, para alterar isso, ó, tá vendo? Que a linha da cota tá o mesmo tamanho da outra. A gente pode usar esse comando LW display e colocar 1 aqui, ó. Aí você vai ver o tamanho que eu configurei do line weight, né? Beleza? Tanto aqui quanto aqui, ó. Beleza? Então, na hora de imprimir, ele já vai sair com o texto, com o tamanho certo, né? Ok? Então, ó, Ctrl P. Tá independente aqui, ó. Ele já sai com o tamanho certo. Beleza? A espessura tem que ser a espessura certa que a gente escolheu. Beleza? Aí, gente, eu posso vir aqui, ó, agora,
e salvar isso tudo aqui, ó, Save As. E aí eu vou salvar não como um arquivo do AutoCAD, mas eu posso salvar como um template, né? Também, tá? Então a gente vem aqui, ó, AutoCAD Drawing Template. Então se eu fizer isso, ó, e chamar aqui de arquitetônica, eu vou colocar assim, ó, é um template arquitetônico. Vou botar então assim, ó, template arquitetônico, né? E aí eu posso vir aqui em Save. Aí aqui, por exemplo, é o template que a gente criou, né? Template criado na disciplina de CAD, né? Posso vir aqui, ó, Measurement, colocar métrico, né? Certo? Ok. E aí, gente, agora, por exemplo, se eu for criar um novo arquivo, né? Vamos supor aqui, ó, New Project, aqui, ó. Quando eu venho aqui, ele já pede a primeira coisa para escolher o template, né? Então eu vou escolher o arquitetônico. Então, por exemplo, a gente vai abrir isso daqui já pra gente, né? Então, a partir de agora, eu posso usar esse template para ser o próximo template para a gente fazer a planta baixa, tá bom? Então, entenderam a ideia? Beleza, gente. Então eu vou deixar esse arquivo para vocês. Vocês vão criar o template a partir disso que eu fiz, né? Então vocês vão vir aqui, ó, Save As e vão salvar como template, né? Aqui, ó, template. Vocês vão abrir esse arquivo que eu vou passar para vocês, salva como template arquitetônico. E aí a gente vai usar esse para fazer as plantas baixas, tá bom? Tranquilo? Beleza, gente? Então, obrigado e até a próxima aula. Se inscreva no canal, ó. Dê o joinha aqui, ó. Valeu. Até mais.